De positivo sobre tudo o que aconteceu ontem, o fato de o filho do presidente e do próprio presidente da República virem a público, no programa do José Luiz da Atena, serem obrigados a recuar, especialmente o filho daquela declaração estapafúrdia que deu a jornalista Leda Nagli, e de um movimento quase que feito ao mesmo tempo de boa parte da sociedade. Sociedade civil, presidentes do Congresso Nacional, ministros do Supremo Tribunal Federal, OAB, o que demonstrou ao Eduardinho que o país não é o quintal da casa dele, né? Há responsabilidade sobre aquilo que ele fala e é preciso medir bem. Ele pode até pensar, desejar muita coisa, daí a colocar em prática a outros 500. A família Bolsonaro não é dona do Brasil, embora não reste mais a menor dúvida de que o desejo deles, evidentemente, seja esse, né? A qualquer oportunidade que tem, em qualquer chance que tem, um membro da família Bolsonaro manifesta o desejo de, né, fazer as coisas num caminho mais curto, como aconteceu recentemente quando o Carlos Bolsonaro disse: olha, a democracia impõe caminhos mais longos, né? Se desse para ser de outro jeito, as coisas seriam mais fáceis. Mas não é bem assim, não é bem assim. A família Bolsonaro, aos poucos, vai se tornando uma espécie de unanimidade. A capacidade de falar besteiras é um negócio, né, genético nesse caso mesmo. Vejam que hoje a condenação do governo do Uruguai, a condenação do governo argentino, do governo Macri, sobre as declarações, o chanceler do governo Macri, derrotado na eleição argentina, condena as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre Alberto Fernandes, que derrotou Maurício Macri lá na Argentina. Então, a nossa capacidade de falar bobeira, ela ultrapassa fronteiras. Mas queria ressaltar aqui o ponto positivo da reação imediata que ocorreu para colocar o Eduardo Bolsonaro e quem mais pense como ele na própria família no lugar de cada um deles. E um outro destaque, apesar de tudo que aconteceu ontem, dessa areia levantada, dessa fumaça levantada pelo Eduardo Bolsonaro, o governo sinalizou mais uma vez com a reforma administrativa. O presidente falou nisso na entrevista para o José Luiz da Atena e alguns dados já surgiram. E são alviçareiros, como diria o poeta. Querem acabar com as férias de 2 meses para o judiciário. Olha só, que coisa, como a gente está avançando, vamos virar um país moderno, né? Sério? Nenhum funcionário público terá direito a 2 meses de férias. Isso é um desejo da reforma administrativa. Que bom que seja assim. Um outro desejo, uma outra proposta que vai ser apresentada pelo governo Bolsonaro, muito bem-vinda também, é a contratação de funcionários públicos via CLT. Serão contratados como qualquer outro trabalhador brasileiro. Se houver condições, eles seguem contratados. Se em algum momento houver alguma crise, precisar de um enxugamento, eles serão demitidos, desde que pagos todos os direitos. Então, no meio da fumaça, tem coisa boa acontecendo também. É inevitável não falar aqui na abertura, nos nossos destaques, né, sobre as declarações do Eduardo Bolsonaro ontem, né? Claro que ele tá errado, tá muito errado, tá totalmente errado, tá profundamente errado no que disse. Na entrevista no canal do YouTube, né, que gerou toda essa polêmica e uma reação importante das instituições de preservação da nossa democracia. E é justamente o momento pós-AI-5, o momento em que tivemos uma Constituição cidadã que garante o direito das pessoas falarem essas bobagens. A liberdade de expressão é tão consagrada e tão importante para uma democracia que nós somos obrigados a tolerar esse tipo de declaração. Não há punição na esfera judicial para deputado que fale uma bobagem dessa dita pelo Eduardo Bolsonaro. Ele está respaldado pelo direito que veio na sequência dos chamados anos de chumbo, anos de repressão, anos de ditadura militar, pós o AI-5, que acabou com as garantias da nossa população. Então, é justamente a beleza dessa liberdade de expressão que assegura o direito de alguém de dizer até mesmo uma enorme bobagem como essa. Como disse o Rafael, felizmente o presidente da República, nesse caso, colocou a bola no chão rapidamente, colocou a coisa nos eixos e o caso só não cresceu mais porque o pai deu um puxão de orelha no filho e falou: vai lá se retratar e explica direito o que você quis dizer. Se é
que ele não queria dizer outra coisa e mudou por causa desse puxão de orelha do pai. Tomara que o presidente Jair Bolsonaro coloque rédea nessas declarações dos filhos. É assim que o Brasil vai ter oportunidade de crescer, porque coisas estão acontecendo, nós estamos reconhecendo. Reforma da Previdência aprovada, risco o país lá embaixo, taxa de juros é a menor da história. Há um amplo caminho para um investimento no país. Falta os filhos do presidente da República entenderem isso e pararem de colocar o pai em polêmica.